Pronto? Então, boa noite a todas, a todos. Hoje a gente tem, assim, prazer de escutar a Andreia, que vai nos falar sobre um dos capítulos do livro do Descolar, né? O Espíritos de Corpo, que é um capítulo grandão, e esse capítulo ele vai se relacionar com algumas coisas que a gente tem lido aí ao longo deste ano e do ano passado, né? Que é o próprio Além da Natureza e da Cultura, do Descolar, que a gente já leu, o Outras Naturezas e Outras Culturas, também do Descolar, e aquele capítulo do Viveiros de Castro, que vai falar do perspectivismo e do animismo, né? Então, esse capítulo que a Andrea vai apresentar hoje, ele se relaciona a todas essas leituras que a gente já fez anteriormente, entendendo um pouco da cosmogonia dos povos originários, né? E, por exemplo, por que de tantas metamorfoses nos seus mitos, nas suas narrativas. Então, a gente vê que isso se justifica com a própria cosmogonia desse povo, né? Então, Andréia, com você a palavra. Boa noite a todas e todos. Que alegria estar de volta, né, ao GPEA, reencontrá-las e reencontrá-las mesmo que virtualmente. Bom, eu estive afastada, né, por um tempo, e quando a Marisa fala, né, dessas leituras, tudo faz sentido. Por quê? Porque eu não participei dessas leituras e eu confesso que eu tive dificuldade em compreender muitas coisas do texto. Então, eu ia lendo, pesquisando algumas coisas e colocando vários pontos de interrogação. Então, na verdade, eu vou fazer um convite para vocês, né, me auxiliarem durante o processo, porque as minhas últimas leituras elas estavam muito focadas no meu pós-doc, e como eu fiquei, né, sem ter essas leituras, muitas coisas não fizeram sentido. Então, como nós somos um grupo, eu vou iniciar e vocês vão me auxiliando nesse processo, por favor. Eu nunca tinha lido nada do Philippe Descolar, né, desse antropólogo francês, e foi uma descoberta que veio muito ao encontro de algumas inquietações, inclusive contemporâneas, durante os nossos questionamentos a esses novos modos, né, de viver. E só para contextualizar, eu moro no estado do Mato Grosso do Sul, e aqui nós temos muitos povos indígenas. Então, muitas coisas que eu ia lendo, eu ia conseguindo linkar com a minha realidade, né, com o que está aqui perto, com o que está aqui muito próximo ao meu quintal, porque nós temos contato, né, inclusive estão todos e todos convidados para virem para cá, com essa cultura tão forte e que dialogou tanto com o que a gente colocava aqui. Então, quando eu comecei a leitura, né, e eu fui pesquisar algumas coisas do antropólogo, eu coloquei ali novas formas de habitar, né, que é uma das questões que ele levanta para a gente poder pensar. E dentro dessa configuração, né, de novas formas de habitar, no decorrer da leitura, eu fui pensando sobre essa nossa limitação, ou essa minha limitação, em poder compreender o que as imagens nos dizem, né? Então, como é forte, a Marisa acabou de falar para nós, né, que depois ela vai mandar as imagens para a gente ter contato com o material, mas de toda essa configuração. E aí é muito interessante, porque a gente vai pensando até com as primeiras figuras rupestres, como a gente vai linkando com aquilo que às vezes nós vamos perdendo no decorrer da nossa formação. Eu mesma tem uma lacuna na necessidade de reaprender ou aprender a ler, né, imagens. Então, vamos ao texto. O nosso capítulo, que é o capítulo 2, Espíritos de Corpo, ele inicia trazendo o conceito de animismo. E aí eu vou fazer algumas leituras aqui para a gente ir conversando. O animismo, ele se faz presente desde a tese, né, de doutorado do Descolar, que foi entre 1976 e 1969, sob orientação do Levi-Strauss, e ele diz que esse conceito apareceu para ele por meio de sonhos, né? Quando ele estava junto com os povos da Amazônia do Equador, e ele ouvia, né, barulhos durante aquela casa coletiva que ali estava,
e aí ele começou a pensar sobre esse animismo. Eu não sei se vocês, nas outras leituras, vocês passaram, mas ele vai colocar, deixa eu só anotar aqui nas minhas colinhas, aqui, que ele trabalha a partir de quatro conceitos, né? O animismo, o totemismo, o analogismo e o naturalismo. E aqui o nosso foco está dentro do animismo. E eu vou pedir licença para a gente ler o início aqui. Lembrei que a Marisa sempre falava assim, não peça licença, vai ao texto e leia, o texto é nosso, né? Onde ele coloca assim, o animismo pode ser considerado uma maneira de sistematizar a experiência do inopinado, ou seja, o inesperado, né? Um barulho inesperado do qual não se distingue a fonte, um animal silencioso e habitualmente arisco a me observar, uma rajada de vento imprevista, um turbilhão repetido no rio. Todos esses acontecimentos que contrastam com o corriqueiro de maneira ínfima convidam nossa imaginação a exercer um direito de seguimento, inferindo uma presença ali onde deveríamos estar sozinhos, detectando uma intenção que parece dirigida a nós no movimento de uma ramagem ou na atitude de um pássaro, atribuindo a objetos inanimados uma resistência deliberada às nossas ações. Em suma, imputando a não humanos visíveis ou invisíveis, quando as circunstâncias assim o permitem, comportamentos, estados interiores e desígnios análogos aos nossos. E aí aqui eu coloquei essa linha tênue que ele vai nos mostrando de uma fratura entre os humanos e os não humanos, nos convidando para entender e pensar de onde ele parte para olhar esse conceito de animismo. E aí, na página 84, essa página eu vou ler bastante para ir para a discussão, que eu achei que ela é bem interessante para onde a gente vai chegar. Ele põe assim, na 84. E como não deixaremos também de notar, para aqueles que são atentos a essas coisas, que todos esses seres cuja subjetividade parece análogo à nossa, não se encontram equipados das mesmas disposições físicas, que diferem enormemente os ambientes em que eles vivem e se deslocam, as coisas que comem, a sua maneira de se propagar, a tal ponto que cada tipo de corpo deve necessariamente se abrir a um mundo que a ele corresponda e que dele constitua um prolongamento. Então, a generalização das interioridades só pode andar lado a lado com a particularização de sua encarnação física. Aí aqui eu destaco, o animismo é, assim, o melhor antídoto que existe para o solipsismo, já que o fundo fechado, no qual cada forma de existência está confinada, em virtude de suas características físicas, cede lugar a um gigantesco espaço de troca transespecífica, logo que as interioridades que habitam tipos de corpos distintos começam a se comunicar numa linguagem comum. Então, eu não sei se eu acessei o que o texto diz, mas aqui a gente começa a perceber essa fratura que ele coloca, né, entre o que separa o que é humano e o que não é humano, e o quanto que se busca nesse não humano condições para nós pensarmos toda essa existência. E aí aqui eu fiquei pensando numa existência que tantas vezes é colocada como, não sei se é a melhor palavra, mas às vezes aqui pensando nos brancos, até por corpos objetificados, para que esse corpo cause um estranhamento e que esse estranhamento ele seja tão negado a ponto de nós não investigarmos. E quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai pensando o quão, né, ter acesso a essas culturas que ele nos traz, a esse trabalho, nos propicia sair desse lugar que nos colocaram de destruição da nossa terra. Então, assim, foi esse convite para a gente ir pensando tantas coisas. Por favor, Marisa. Então, essa fratura, no fundo, ela existe para a nossa cultura, mas ela não existe na cosmogonia, por exemplo, ameríndia, porque na cosmogonia ameríndia, o que você tem são exatamente esse lugar de naturalização disso que ele chama de trocas transespecíficas, né? Então, o que há aí, então, como a gente já viu em textos anteriores dele, é que o animismo ele vai nos mostrar que
o animal, a planta, a pessoa, todos esses seres são dotados de uma subjetividade, de interioridade, né? E é assim que na cosmogonia ameríndia se entende esse. Não seria uma fratura, a fratura, então, seria na nossa cultura, né? Essa separação, essa divisão. Eu sou humano, aquele é não humano. Né? Eu lembro aqui uma coisa que o Descolar, não, o Viveiro de Castro, ele vai mostrar que é bem diferente, né? Na cultura branca, ocidental, tudo é animal. Animal racional, animal irracional, vertebrado, invertebrado, mamífero, tereré, tereré, tereré. Tudo é animal. Nós somos superiores porque somos racionais, né? E na cosmogonia ameríndia, tudo é humano. Né? Então, o Viveiro de Castro ele vai falar dessa diferença. Tudo ali é humano. Tudo contém essa subjetividade, tudo é atravessado por essa subjetividade. Né? É a grande diferença. Era essa intervenção só. Não, e por favor. E aí, por isso que em um momento do texto ele diz humano-animal, Marisa? Justamente por isso. Joia. E por favor, porque, né, como eu disse, essas leituras anteriores me faltam. E aí, seguindo, né, na mesma página, um pouco mais abaixo, ele coloca assim: cada classe desses seres, os quais se diz terem uma alma e conduzirem uma existência social em aldeias debaixo da terra, nos céus ou nos mais altos das montanhas, podem assim se ver reconhecida por uma forma que lhe é própria, desde as diferentes tribos de humanos, com seus adereços, suas armas, suas ferramentas e suas vestimentas distintivas, até as numerosas linhagens de espíritos, cada qual identificada por uma morfologia e características específicas, passando pela grande variedade de corpos de planta e, sobretudo, de animais. Figurar tudo isso é, portanto, tornar visível em imagens a interioridade das diferentes espécies de existentes e mostrar como ela se encarna em envoltórios físicos extremamente diversos, ainda que indubitavelmente reconhecíveis. Afinal, o animismo é uma ontologia ainda mais visual na medida em que o próprio termo por meio do qual se designam os espíritos, nas línguas amazônicas, mas também, provavelmente, bem mais além. E aí, caminhando lá para o final, ele diz, em suma, o desafio da representação imagética animista é tornar perceptível e ativa a subjetividade dos não-humanos, que vem ao encontro, né, do que a Marisa acabou de nos colocar, dessa subjetividade que, ao passo que eu fui fazendo a leitura do texto, fica muito evidente que nós, né, brancos, colocamos como se esse processo da subjetividade fosse algo presente só a nós, né, e como se todos os outros grupos não alcançassem. E aí depois ele vem para o segundo tópico, as pessoas animais, e aí aqui ele vai fazer todo esse trabalho mostrando a ideia da máscara. E é muito interessante quando ele vai nos mostrar essa máscara não como um adereço, né? Não como algo que a gente compre, que a gente coloque, que a gente usa. Eu já volto para o texto, mas à medida que a gente vai fazendo a leitura, e em um determinado momento ele vai mostrar como a venda, né, da máscara como um adereço interfere nesse processo para a gente poder entender o que é a máscara dentro, né, dos povos que ele vai vai fazendo essa configuração. Aí aqui diz assim, na 85, a máscara permite ainda mostrar de maneira muito simples a metamorfose, que é um dos passos, um dos processos mais importantes, né, no decorrer do texto, que ele vai mostrando toda essa transformação, né, que vai acontecendo. A experiência epistêmica por excelência do animismo, que consiste em oscilar entre dois pontos de vista na percepção de um ser, ora pelo ângulo de seu corpo, o dessa ou daquela espécie particular, ora pelo ângulo de sua interioridade, em geral figurada por uma aparência humana.
E aí que eu coloquei que essa máscara, ela está diretamente ligada ao processo, né, de transformação que ocorre. Marisa, quer dizer alguma coisa em relação a isso, ou com o pessoal? Não, e aí, assim, só ressaltar que ao longo desse capítulo ele vai trazer muito esse uso de máscaras, vestimentas, estatuetas, que vão estar aí no lugar, representando, projetando essa transformação, essa metamorfose. Ou, em muitas cosmogonias originárias, seja os ameríndios, os esquimós, e muitas cosmogonias originárias, você vê, por exemplo, uma coisa que tem aqui na Amazônia, que é aquilo que a gente já conversou desde quando a Heloísa veio fazer uma palestra para a gente. Os indígenas têm os animais como parentes. Alguns animais, né, que hoje são animais, virão como humanos na outra encarnação. E alguns animais, eles se doam essa vida deles para serem caça, né? Os parentes, né, como chamam os indígenas, eles têm que, então, às vezes, como o Descolar fala aqui, por meio de máscaras, né? Como lá nas máscaras dos Yupit, né? As máscaras de xamãs, né? Os xamãs colocavam as máscaras em algumas, né, em alguns rituais dos Yupit, para rogarem aos animais que entreguem seus corpos como caça, né? Então há todo um ritual, né, a partir de uma máscara animal que vai xamânica, né, que vai solicitar aos animais que se entreguem essa sua vida como caça, né? Então, é uma das funções das máscaras, né? São várias e várias e várias funções, tá? O Jorge coloca aqui na cultura iorubá, animais também são encarnações humanas. E aí, pegando um gancho do que a Maria estava dizendo, na página 86, próximo ao último parágrafo, ele coloca: era sobretudo rogar para que os animais gentilmente entregassem o próprio corpo aos caçadores. Eu anotei aqui ao lado e fiquei pensando sobre esse processo, no qual é possível perceber o respeito que acontece ali dentro. Não sei se a palavra apropriada é respeito, mas no súplico, na suplícia, suplicando ali para que isso acontecesse. E aí, né, se vocês puderem comentar um pouco sobre, que tem mais noção sobre essa parte, quando eu li, eu ficava pensando nessa ideia da caça, né, enquanto alimento, que vai para alimentar as pessoas, mas que esse corpo ele não vai morrer por um acaso, ele vai morrer para sustentar. Mas, e aí eu queria ouvir um pouquinho você, Marisa, ou o pessoal do grupo, se aqui não há uma superioridade para que essa caça ela sirva para alimentar, ou se é como se fosse um pacto, né? Vocês vão ajudar a gente a dar continuidade. Sacrifício. Acho que a palavra sacrifício ela entra muito forte, né? Mas é uma espécie de sacrifício, né? Nesse momento, esse meu parente animal, ele é caça, né? Nessa vida. Na outra vida, eu posso vir como caça. Então, essas subjetividades, elas vão trocar. É o que o Viveiro de Castro, o próprio Descolar, eles falam, né? Nossa, o Viveiro de Castro é que dá esse conceito, né? Nossos corpos são vestimentas, tá? E isso, a troca, a comunhão entre parentes, a Érica falou. Isso mesmo, Érica. Palavra da antropóloga. Ótimo. Aí segue, na 87. Humano ou não humano, um sujeito intencional jamais está sozinho no mundo do animismo,
mas a relação que essa pessoa mantém com outras não poderia ser figurada por sua justa posição numa mesma imagem, a qual implicaria uma possível visão do topo exterior à vida intencional de cada uma delas. Eu acho que vem ao encontro do que a gente estava aqui tentando configurar, né, nesse pacto, nessa troca, nesse, como a Érica colocou, né, nessa comunhão entre esses parentes que a gente percebe aqui. Aí, uma parte que eu achei muito interessante na sequência, ele coloca assim: o sujeito humano se torna o protótipo figural de toda subjetividade, né? Então, a gente está pensando aí nessa subjetividade que não é só humana, essa subjetividade que está dentro dos outros grupos, do animal, da natureza, mas aqui, nesse momento, o ser humano, ele tem ali esse protótipo dentro dessa, não sei se a palavra é convenção, mas disso que tá, desse movimento que tá acontecendo. Aí ele vai, né, se delongar bastante em relação à máscara, e aí chega um momento lá na 88 que ele vai falar do encapuzar-se para o Inuit, portanto, em determinadas circunstâncias, favorecer a comunicação com os espíritos dos animais e sinalizar que está atento às suas mensagens, de maneira que a evocação da borda de um capuz, numa máscara, sugere que o animal que ela representa se encontra nas mesmas disposições relativamente aos humanos. Uma máscara de animal é, então, literalmente uma pessoa encapuzada, isto é, receptiva à comunicação entre as espécies. Como essa parte, ela é bonita no aspecto de conseguir vislumbrar, né, o que ele estava trazendo aqui para a gente neste momento. Marisa? Ele vai citando vários exemplos, né, de rituais, e tem uma parte que eu acho importante para a gente perceber aí como é que se dão esses rituais, né? No sentido de não ostentação de uma superioridade. Então, quando ele vai falar lá entre os Yupik, né? Naqueles rituais todos, as mãos dos portadores de máscaras, elas aparecem ocultadas, tá? Porque a exibição das mãos demonstraria a potência intrusiva do humano, né? E essa demonstração, essa exposição da mão poderia afugentar o animal que abandonaria a cena ritual, né? Então, esse cuidado para não mostrar essa potência intrusiva do humano, né? Isso eu acho bem interessante, tá? Uhum. Nossa, e como que a gente vai conversando e as coisas vão fazendo muito sentido, né? Aí depois ele vai, eu destaquei na página 90, da máscara como dispositivo, né? Ele coloca a máscara e a persona, né? A máscara é um dispositivo bastante eficaz para colocar em evidência propriedades ontológicas, nem sempre visíveis a princípio. Uma aptidão que não deveria surpreender se lembrarmos seu lado latino, persona, a máscara teatral. De fato, uma máscara pode representar a identidade pública de uma pessoa ao revelar aquilo que o rosto de carne e osso esconde, a saber, a sua dimensão social, o aspecto e o estatuto pelas quais ela aspira a ser considerada, e pode esconder aquilo que o rosto revela, muitas vezes em contradição com o eu ideal projetado na aparência, de modo que a fisionomia desnudada pode, então, funcionar à maneira de uma máscara que encobre outra identidade. Isso deriva das propriedades da face em inúmeras espécies, entre as quais os humanos. Aí ele diz: minha experiência do mundo se dá em grande parte por meio do rosto, centro da quase totalidade dos órgãos da sensibilidade, mas não enxergo essa parte de mim que me permite perceber o outro, em que o outro percebe como emblemática da minha identidade. Em outros termos, meu rosto é a manifestação perceptível para o outro da minha qualidade de pessoa enquanto sujeito singular que percebe. Aí ele pula um pouco e vai assim: a máscara permite, ao contrário, bloquear o processo recursivo ao tornar visível uma comutação operada
por um actante humano que jamais é confundido com aquilo que ele objetiva. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando nas ideias que chegam até nós como máscara, né? E quão distante dessa questão que nós vamos pensando aqui nessas máscaras que transitam o texto. De como a ideia de máscara no senso comum, por exemplo, uma pessoa se esconde atrás de uma máscara subjetiva. Então, assim, ela não é aquela pessoa, mas ela está com uma máscara. E de como o texto traz essa máscara em outras construções, né? Nessa construção de que eu não sei se eu vou conseguir verbalizar, mas que não é para segregar, mas é uma máscara que é para ajudar na construção, né, de trazer esses outros grupos também, né, para esse processo de subjetividade. Então, é muito interessante como ele vai desconstruindo também essas ideias que chegam até nós como pejorativas em relação à ideia da máscara. Aí ele vai na 92, ele coloca assim, aí eu coloquei alma e corpo, né, como destaque, ele vai dizer, máscara e corpo humano, rosto humano e atributo animal, capuz aberto e capuz fechado, em suma, uma forma espetacular e altamente controlada de figuração da temática animista por excelência, a diferença de planos entre alma e corpo. E aí também é muito interessante para pensar como, tantas vezes, quando a gente pensa na sociedade, aqui pensando ocidental, branca, a ideia do corpo ela é muito maior do que a ideia de alma. Como essa ideia de alma ela não é trazida para se pensar. Como essa ideia, até como se fosse um culto ao corpo, aquilo que se oferece como externo. E quando a gente vai para esse outro processo, essa não é a máscara que esconde, essa não é a máscara para inibir quem nós somos. É o contrário, né? A gente vai entrando nesse outro processo para poder conectar com aquilo, inclusive, que nós desconhecemos. Aí o George coloca, a Marisa tinha colocado, é uma personificação apenas aparente. Aí o George coloca máscara como subjetividade constituinte. Aí a Mari traz. É porque o George tinha relacionado com a fábula, né? E não tem a ver, o procedimento é completamente outro. Porque na fábula é uma personificação apenas aparente. Lá na verdade, são seres humanos que são personificados como animais. Aqui, né, no animismo ameríndio, daí a importância da gente perceber, quando a gente trata, por exemplo, dos povos originários, a gente tem que entrar nessa cosmogonia, perceber que é uma outra forma de pensar o ser humano, o universo, né? Então, assim, no caso do animismo, não é uma personificação apenas aparente, né? É aquilo que o Descolar fala nesse texto e em outros, né? De trocas transespecíficas, né? Desse mundo que a palavra também, em movimento, essas subjetividades em movimento, né? E aí tem uma coisa que eu acho importante, só antes de passar a palavra de novo para você, Déia, que é assim, eu não sei se você ia falar da citação que ele faz da Anne Riordan, e a máscara, né? Ela tem como objetivo abrir caminho para animais e espíritos entrarem e saírem do mundo humano, né? Então, tem toda essa ideia de movimento mesmo, né? Lá nas fábulas, não. Nas fábulas, é apenas uma figuração. O animal ali, a gente sabe que não é animal. Quem é a raposa das fábulas? É o sujeito que quer ser esperto. Quem é o lobo? É aquele que é o dominador. O cordeiro é aquele que é o dominado, que é coitado, é o fraco, né? Então, são personificações apenas aparentes. E na cosmologia ameríndia, não. O animismo é a própria explicação das subjetividades que estão sempre em movimento, tá?
Marisa, dá para pensar essa máscara como um portal, então, ou não? A máscara, aí, quando ele começa a explicar desde essa parte até lá no final, a máscara, as vestimentas, depois lá no final ele vem para a cultura, para a cosmogonia ameríndia, que a própria não é apenas a máscara, mas o corpo Uhum. que se tatua, o corpo que vai se modificando, tudo isso são portais, sim. Né? A gente pode. Acho que a palavra cai bem, são portais, são essas formas de evidenciar essas trocas transespecíficas. Uhum. Tá? Esse desenho que eu fui conseguindo construir ao passo da leitura, né? Como se a máscara ela fosse a palavra que veio foi portal, esse convite, né? Então, assim, a máscara, quando a gente a usa, né? Tanto a máscara quanto todas essas, você trouxe os elementos que ele vai trazer no texto, eu consigo transitar, né? Entre os mundos. E aí, tem algumas perguntas aqui surgindo, que aí a Marisa ajuda a gente a responder. Só para concluir o raciocínio, pensando que e o bonito desse portal é que aí não tem uma hierarquia, né? Que vai acontecer esse movimento, como você trouxe, e sem ter essa hierarquia de uma suposta superioridade, né? A Marli pergunta, Marisa, se a máscara pode ser um objeto mediador. Está fechado seu microfone. Pensando, né, Marli, lá na ideia do Remo Tezerani, é claro que o Remo Tezerani pensa isso no objeto mediador na cultura ocidental, mas a máscara ela funciona, sim, como uma mediação. Né? E o sujeito xamã, que é um sujeito mediador entre esses mundos, porque ele consegue ver além daquilo que a gente vê, ele para entrar muitas vezes nesse transe, ele vai portar máscaras, ele vai portar vestimentas, né? É isso mesmo. E a Mari perguntou, e a forma de pensar o ser humano na fábula advém da cultura eurocêntrica? Sim, é um pensamento completamente eurocêntrico. Ali a gente não tem animais, na verdade, a gente tem seres humanos, aquilo tem uma noção na semiótica que a gente chama de figurativizar. Se você troca ali por seres humanos, cai direitinho. Não é uma relação, não são animais, né? São seres humanos, pessoas figurativizadas como animais. Né? Por isso que eu falei personificação aparente, né? É uma personificação. Toda personificação vai ser meio que aparente mesmo, né? Tá? Joia. Aí depois, como o texto é muito extenso, né? Eu destaquei algumas partes a partir de agora, e aí aquelas que vocês, né, considerarem que são imprescindíveis, a gente volta para a gente conversar. Só passando aqui no Animais em Mente. Segundo o Zilpt, tanto os humanos quanto os animais possuem uma faculdade. Ela define como a consciência íntima das manifestações sensíveis e dos seres que os cercam, sendo que os animais a têm num nível muito mais agudo do que os homens. E aí aqui eu fiquei pensando, né, como a forma com qual ele apresenta ressignifica a nossa ideia construída, né, em relação a essa suposta superioridade, que a Marisa já trouxe no início da nossa discussão, e aqui vem mostrar o quão esses sentidos agudos, inclusive, ele vai nos mostrar, vão estabelecer os pactos na hora dos animais serem ou não mortos pelos caçadores. Porque lá na frente, né, quando ele vai mostrar os ângulos das máscaras, a maneira com qual o caçador se coloca na frente do animal, a forma com qual estão esses olhos, se esse caçador merece essa caça ou se esse caçador não merece essa caça. Eu achei isso assim, de uma genialidade absurda, e justamente para pensar como esses animais estão lendo esses humanos durante todo esse processo. Marisa, por favor. Esses signos, né? Como os animais leem esses signos. Então,
E aí é importante a gente lembrar, muito importante, que, por exemplo, nas narrativas dos Maraguá, que é um povo que atualmente eu estudo, mas também narrativas de outras nações indígenas, o que que você vê? Você vê punições para aqueles que não sabem caçar, porque há a lei da mata. Dentro do mato tem a lei da mata, né? Tem uma música lá de um pessoal que eu conheço lá de Porto Velho, que começa exatamente por isso, né? Dentro do mato tem a lei da mata. E a lei da mata, ela implica considerar que aquele ser doou-se naquela vida para vir como caça. Mas a caça, ela não pode ser aleatória. Você tem que saber o que comer, né? Por exemplo, a carne de onça para alguns povos não pode ser consumida, para outros povos não pode ser consumida, para muitos não pode ser consumida, para outros tem que ser cozida. Você tem que matar só aquilo que você vai comer. Então, há pelo menos nas narrativas dos Maraguá, que eu analiso, pelo menos umas 15 narrativas que tratam exatamente disso. Se transgrediu aquela lei da mata em relação à caça, na maioria das vezes, né, vai ser punido, né? E uma coisa que eu acho assim muito importante que eu sempre lembro, tá? Essa lei da mata, ela implica o respeito pela caça, ela implica o respeito pela mata, pelo mundo vegetal e pelo mundo animal, né? Aí eu sempre lembro da epígrafe do Cacá Verá Jecupé, em A Terra dos Mil Povos, que ele agradece às árvores por terem se cedido para aquele livro vir a ser impresso. Né? Então, é exatamente disso que a gente está falando, né? Exatamente disso. Nesse texto, o Descolar ele tá trazendo muito mais esse contexto das máscaras, das vestimentas, das pinturas corporais, dos adereços corporais, nesse processo de mediação, né? Que bem a Marli lembrou, nesses movimentos animistas, tá? É isso. E aí, vindo ao encontro do que você disse, que a gente estava conversando, na 93 ele coloca, sendo que as máscaras funcionavam às vezes também como amplificador de visão, para identificar os companheiros que se serviam de seus talentos com fins maléficos. Né? Então, assim, quais é que estão se beneficiando da maneira correta, né? E quais não estão fazendo o que é para ser feito em relação a esse contexto. E aí, abrindo um parênteses com o que algumas coisas que eu li sobre o Descolar, que ele vai falando sobre essa nossa relação com a natureza e essa destruição do mundo, né? Então, como esse texto que vem ao encontro dessa tragédia que nós estamos vivendo agora em relação, né, anunciada com as cheias, né, no Rio Grande do Sul, acontecendo agora também em outros estados, mostrando esse desrespeito que nós sempre tivemos, né, com os animais, com as florestas, com as matas, enfim, e de como isso chega. Então, assim, é tão atual, né, o que nós estamos lendo aqui, como que ele volta a povos e a tradições tão antigas e que mostram que se esse respeito acontecesse, né, nós viveríamos em outro mundo, nós teríamos uma outra forma de existência. Mas os deputados, vereadores bolsonaristas andam por aí dizendo que tem um vereador no Rio Grande do Sul que disse que é para arrancarem todas as árvores das encostas, porque são as árvores que fazem as encostas caírem. É exatamente o contrário. As árvores ajudam a impedir. É uma barreira, né? Tem um monte de gente que já começou no Rio Grande do Sul a arrancar árvores das suas propriedades. Então, assim, e um outro deputado lá
disse que que as mudanças climáticas, o aquecimento global, nada tem a ver com a ação humana. Quer dizer, a gente tem que conviver com isso. E um padre no Rio Grande do Sul, hoje eu acordei com essa notícia. Um padre no Rio Grande do Sul disse que a culpa das enchentes é porque tem muito centro de macumba em Porto Alegre. Nossa. Então, isso, a gente vive nesse mundo, né? A gente tem que voltar para aprender, né, com os povos originários. É aquilo que o Ailton Krenak ele diz, né? As pessoas têm que aprender com os nossos povos, com os nossos xamãs, a terem um outro tipo de vida, recomeçarem uma vida nesse planeta, né? Exatamente, nossa. E aí, agora ele vai trazer a ideia da estatueta de marfim, vai trazer várias questões. Essa parte eu não destaquei para fazer a leitura, então, caso vocês queiram, né, voltar, só porque o texto é extenso para a gente andar, mas uma parte lá na 97, que eu acredito que vai dar sentido muito no que vem pela frente, ele coloca assim: de fato, a prática é geral a toda a zona circumpolar. Munir-se de figurações de animais significa atrair para si as boas graças do animal e dos espíritos que os protegem. Aí ele vai trazer, né, que há testemunhos disso entre os Inuits de Norton, entre os Sugpiaq da Península do Alasca e entre os Aleutians, outros grupos esquimós aparentados aos Iupi, cujas viseiras e bonés de madeira arqueada eram pintadas com cenas de caça ou de predação animal. Aí ele vai trazer isso, aí vem a parte que eu destaquei. Levar consigo, ou nas próprias armas, imagens de animais, a fim de testemunhar que eles povoam o seu fórum íntimo, e assim, atrair para si os espíritos guardiões da presa, não é uma prática exclusiva dos povos esquimós. Ela é crucial também para os ameríndios Cree, outra joia do arquipélago animista, que fazem fronteiras com os Inuits do Labrador ao sul. Aí vem, para a caça, e somente nessa circunstância, os Cree vestiam um plastrão ritual enfeitado com a figura de um ganso, de um urso ou de um castor, conforme o tipo de presa procurada, ou cobrindo a cabeça com um boné branco revestido de motivos animais para a caça do caribu. Então, nessas próximas páginas, ele traz vários exemplos de como essa caça acontecia e de como essa relação entre o caçador e o animal era instituída, né, nos processos. E aí ele vai mostrando que não é exclusiva de um povo, né, que isso acontecia entre diversos povos e que tinham as suas mudanças entre um e o outro, as suas características, suas limitações, mas que eram, né, das práticas que aconteciam durante esse processo de caça. Depois, o próximo, quem vem lá? Aí eu vou ler uma parte. Diga, Marisa. Só uma parte que eu acho que é bem legal, é que num outro texto do Descolar, que foi o último que a gente leu dele, que é Outras Naturezas e Outras Culturas, ele vai falar da relação dos ameríndios com o sonho, né? E aí, nessa parte também, ele fala dos Cri, né? Ele vai mencionar, né, que tudo que um homem usa na caça, ele tem que sonhar antes. Então, tudo aquilo que eles usavam, né, o plastrão, que era uma espécie de pentilho, né, que eles colocavam, ou o boné com as figurações animais, eles não eram aleatórios. Uhum. Esses desenhos, eles eram sonhados. Na verdade, essa situação era sonhada, né? O caçador era visitado em sonho pelo Potauacan, que é o espírito guardião, que indicava qual seria a caça e qual seria a localização. E a gente viu isso lá um pouco, acho que em outro povo, em outra nação, em outro povo originário, essa ideia aí do sonho e da caça, que é bem, que é outra forma de permissão. Se a gente consegue entender, eu sonho com aquilo que eu posso caçar. E aí, nesse sonho, o sonho me indica o que eu tenho que usar na caça. Eu tenho que me desenhar, usar coisas com esse desenho para atrair essa caça, né? Era isso.
Ou seja, tem uma autorização, né? E aí, se isso não acontece, é o desrespeito. Por quê? Porque já foi anunciado num sonho o que você poderia ou não caçar, né? Nossa. E aí quem vem lá, né? Aí aqui também tem uma parte que eu vou ler bastante que para contextualizar. Grande parte das esculturas inuites contemporâneas são ditas de transformação, o que significa que elas figuram metamorfoses, em geral de xamãs reconhecíveis com rosto humano, que, no entanto, deixam transparecer atributos do corpo do animal que lhe serve de espírito auxiliar. E aí aqui a parte que eu destaquei para a gente poder conversar, né, desse animal que está ali e que ele coloca como animal auxiliar, mas o que a gente vai perceber nessa construção é todo esse respeito que esse xamã tem em relação ao animal que está ali auxiliando para que o processo aconteça com êxito, né? Não há um desrespeito, como se esse animal estivesse ali só me servindo. Esse animal ele está ali contribuindo com esse processo do que está acontecendo. Deixa eu só ler o que a Erika colocou. Sobre as restrições alimentares e a relação com os espíritos animais e espíritos com a caça. Lembrei de uma frase do Lévi-Strauss. Um alimento não é somente bom para comer, mas também para pensar. Para nós, isso é ótimo, pois possibilita o acesso à complexa relação entre os espíritos. E eu não conhecia a frase, Érica, mas veio à mente tudo que a gente tem lido também em relação ao consumo que nós fazemos também da carne hoje, né? O consumo que nós fazemos de vestimentas, de alimento e de como olhar para isso. Não é que nós não vamos, né? Claro, tem as pessoas que fazem a opção de não se alimentar de carne e etc. Mas do respeito que se tem com isso. Porque numa sociedade em que tudo é descartado, né? Em que você não olha como esse animal veio, de como. Eu fiquei pensando aqui, quando a gente chega no supermercado, está tudo fatiado, né? Então, assim, fatiado, a gente olha aquilo ali, é como se você desrespeitasse o que tinha atrás. A forma até com qual nos é oferecido faz com que a gente, tantas vezes, negue que há um animal, né, atrás daquilo que a gente come. No entanto, que algumas pessoas já nem usam mais carne, né? Só usa proteína, né? E com isso, como se tirasse a ideia que tem um animal ali e não encarasse e olhasse para esse animal e pensasse nesse processo de respeito em relação a isso. Aí ele diz, dessa forma, apesar da mudança de escala e a despeito da normalização de temas induzida pelos intermediários do mercado da arte, os esquemas gerais da figuração animista perduram a se tornarem até mesmo mais explícitos, talvez em virtude de animismo, mais frequentemente sob o nome de xamanismo. E aí, eu vou pular uma parte, vou lá no final da página. Onipresente nos mitos, mas também considerada comum na vida cotidiana, a metamorfose é a prova por excelência do animismo, uma vez que revela com grande clareza a pedra angular que garante solidez e coerência a essa ontologia. Não apenas os sujeitos, tanto humanos quanto não humanos, gozam de uma interioridade equiparável, mas também movente pode vir a habitar envoltórios corporais muito diversos. Aí eu pulo um pouquinho na 106. Primeiramente, quando as plantas, os animais ou os espíritos, que são suas respectivas hipóstases, fazem uma visita aos humanos, sob a mesma aparência deles, na maioria das vezes em sonho ou durante transes induzidos por psicotrópicos. Em geral, eles se identificam por aquilo que são e às vezes levam uma marca que revela a sua verdadeira natureza, de maneira que, por trás da abordagem humana, sabe-se com quem se está lidando. Acontece também de um encontro imprevisto dar errado. Esse animal que me olha fixamente quando deveria fugir, esse murmúrio que se eleva de uma árvore num lugar deserto, esse homem desconhecido que deixa atrás de si pegadas animais, todos os acontecimentos que levam a enxergar num ser algo diferente daquilo que ele aparenta e que sinaliza, porque já se caiu no ponto de vista que ele impõe, que ele repentinamente mudou de forma e de aspecto. Todas essas confrontações metafísicas são os materiais que fabricam a experiência íntima da metamorfose. Então,
olha como ele vem desenhando, né, esse processo do que acontece de forma exitosa e de que forma isso pode acontecer e também de forma não exitosa. E aqui eu acho interessante quando ele mostra os sinais que esses animais vão dando o tempo todo durante esse pacto, durante esse processo do que está acontecendo durante não é processo, mas durante esse movimento que ele vem mostrando de transformação. Aí ele vem destacando no finalzinho aqui, deslizar para dentro da interioridade de um outro leva a enxergá-lo como corpo, sob cuja aparência ele mesmo se percebe. Uma confusão compartilhada que, por vezes, conduz à loucura. Esse estado em que nos encontramos encurralados na perspectiva de ser que nos atraiu para o seu fórum íntimo e no qual, único humano entre bichos que parecem humanos, tornamos-nos nós mesmos efetivamente um bicho. Então, o processo dessa metamorfose que ele vem mostrando, aqui a gente consegue ver de uma forma muito palpável, né, durante todo esse processo. Aí ele traz, elas possam ser, eu não sei se eu enxergo melhor com óculos ou sem, que confusão com o meu olho. Elas possam ser vistas como aquilo que elas próprias acreditam ser, humanos, e ao mesmo tempo, tal como os humanos veem, como essa ou aquela espécie de animal ou de espírito. E aqui aqui durante a leitura eu também fui percebendo que essa confluência, né? Porque ora é animal, ora é humano, nesse processo de metamorfose, e esse processo que em hora escapa, que há uma fusão também entre o humano e o animal. Marisa, quer complementar alguma parte aqui? Ou alguém do grupo? Ele cita uma máscara, né? Nessa parte, a máscara do Skawak, que foi recolhida pelo George Hunt, né? Que vai representar 3 estados, né? Três metamorfias, né? A cabeça de um alcaboz, que é um peixe, que tem a boca escancarada, e dentro da cabeça do alcaboz tem um corvo, olha só, o animal da água, o animal que voa, né, do céu, e na cabeça, a cabeça do corvo se fende em duas e mostra o rosto de um homem com um beicinho de desdém. Então, são três movimentações, né? E é interessante que aí ele vai mostrar, né, que essa máscara, que ela funciona como um escafandro, né? E conduz a viagens embaixo d'águas, né? Então, assim, vai mostrar que é um ser que está debaixo d'água, mas a cabeça do homem, protegida por um ser alado, nunca deixou de estar lá. Então, é essa fusão desses 3 seres, né? Desses 3 planos, né? Água, terra e ar, né? Que vai remontar um mito, uma história. E aí, ao longo desse capítulo, ele vai, inclusive, falar, né, dessa relação dos mitos, de máscaras que vão remontar a histórias, a mitos, né? Eu queria só acrescentar essa parte, que eu acho essa máscara aí muito um exemplo muito bonito para a gente entender. E eu gostei muito do exemplo que ele traz da mulher raposa, e aí eu achei muito interessante porque quando a raposa ela decide abandonar o marido e deixa as características humanas, né, ali e volta para as características da raposa, essa valorização, não sei se é essa palavra valorização, mas desse corpo animal ali em questão. Eu não sei se vocês lembram, está na página 108, quando ele diz assim: a história da mulher raposa é um excelente exemplo dessa ideia característica da ontologia animista em geral, segundo o qual o corpo é a vestimenta removível da interioridade, designando-se frequentemente pelo mesmo termo os dois envoltórios físicos. A metamorfose consiste, então, em desvelar a própria interioridade
sob a forma de uma figura humana ou a vestir novamente seu traje de espécie para voltar a ser, de maneira ostensiva, aquilo com que se parece, sendo que esse vai e vem de pontos de vista constitui terreno fértil para as histórias de casamento entre humanos e animais, bastante comuns no arquipélago animista e que resultam muitas vezes de uma chantagem com a pele análoga a qual se entrega o herói do mito Inuit. E aqui eu também consegui perceber essa ideia do corpo, né? Dessa ideia do corpo removível. E o que não era removível, né? Que volta lá quando ele estava falando sobre a ideia de corpo e de alma também dentro desse processo. E aí, no decorrer desse capítulo, ele vai trazer, né, vários outros exemplos, e eu destaquei lá na 111, quando ele vem falar dessa máscara de transformação, que também é bem recorrente no texto. A estética esquimó revela também, com bastante clareza, outro traço distintivo do animismo, a capacidade de cada classe de existente de ter um ponto de vista específico sobre o mundo em função das características de sua fisicalidade, ao que se acrescenta a possibilidade de um ser de se transferir para outro ponto de vista do outro. As máscaras Yupik permitem tal conversão, sob comando, por assim dizer. Vimos que os animais que revelam sua verdadeira natureza o fazem somente aos humanos que já mudaram de perspectiva e que, por isso, tornaram-se de algum modo congêneres. As máscaras autorizam a operação inversa, permitindo aos humanos objetivarem entre si a presença de pessoas animais. Dessa forma, considera-se que o animal figurado adota o ponto de vista humano, isto é, a posição ocupada pelo portador da máscara, convocado a estar presente em pessoa na casa comum. Ele é, de certo modo, compelido a partilhar das aspirações dos humanos. A máscara de transformação é o procedimento mais espetacular e, sem dúvida, o mais explícito para figurar comutações complexas de pontos de vista. Uma cabeça de animal, de monstro ou de espírito se abre graças a abas móveis, em geral, para revelar o rosto humano. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. A Mari tinha perguntado visibilidade, aí a Marisa colocou perspectivas viveiros de Castro, que vem também deixa eu só ver a Érica. Por isso o xamã é muito respeitado, pois tem o poder de ver como diferentes espécies veem. Pode ver o mundo como uma onça, anta, pássaro. Trata-se de uma comunicação entre incomunicáveis, intensa, necessária e conflitante. Ótimo, Érica, muito obrigada. E como essa máscara, né, de transformação que ele vem colocando aqui, nos retoma também o que a gente estava vendo no início dessa ideia de pacto, né? Porque com quais que estão autorizados para que esse processo aconteça e com quais que não estão autorizados para que isso aconteça. E também dessa ideia do que é esse rosto, né? Esse rosto que é escondido, mas esse rosto que também fica parte à mostra para para essa comunicação do que está acontecendo. Aí ele traz aqui o destaque, como bem observou André Breton, abro aspas, a virtude da máscara de transformação reside, antes de tudo, uma possibilidade de passagem brusca de uma aparência à outra. Fim de citação. Aí ele traz, certas máscaras apresentavam configurações mais complexas, dando a ver, quando as abas estavam abertas, diversos outros personagens sob a forma de faces ou de corpos retratados nos versos de painéis móveis, às vezes por meio de outra máscara interna que podia se abrir a fim de revelar um terceiro nível de profundidade ontológica, em geral, um rosto humano. Essas máscaras, cujas múltiplas transformações acompanhavam as peripécias de uma narrativa, não invalidam o princípio da comutação. Elas simplesmente multiplicam as suas ocorrências à medida que o dançarino as relata, terminando quase sempre com a exposição derradeira da pequenina face do homem emboscada no último círculo de metamorfoses. Então, a gente percebe que dentro dos processos que ele foi trazendo, e aqui a gente percebe no processo da dança, dessas transformações que acontecem, dessas metamorfoses, perdão, que não são únicas, que dentro de um processo acontece mais, né, de uma metamorfose e de como essa recorrência
ela é constante, né, nesse não é projeto, nesse também não é espetáculo, né, nessa, não sei qual que é a palavra melhor, mas nessa configuração. Marisa? Ritual, talvez. Ritual, vai escrever aqui. Aí dessa parte aí eu vou lá para o distinguir as semelhanças, caso vocês queiram citar alguma parte dessa, que vocês leram, que destacaram. Na página 117, daí. Deixa eu só ver. Não, perdão. Então, eu só destaquei a 117, eu fui para 123 da camuflagens ontológicas. Da distinguir as semelhanças, vocês têm algum tópico que vocês destacaram, que vocês acham que é fundamental para a compreensão do texto? Então, eu vou lá para o camuflagens. Só essa parte, Andréia, que ele vai mostrar, né, as imagens abrideiras, né, das Vênus dos médicos, ele vai para algumas outras imagens, algumas outras esculturas, estátuas que não têm a ver com os povos originários, por exemplo, né? E ele vai se perguntar, né, as Vênus dos médicos, esculturas que se abrem, elas teriam essa mesma função que tem nas cosmogonias ameríndias, por exemplo, os esquimós. Aí ele fala eu trago para uma coisa que ele traz e que é mais diretamente perceptível entre nós, as tatuagens. Uhum. Né? A tatuagem dos indígenas, de um poeta japonês, de um maori da Nova Zelândia, de um punk de Hamburgo, né? As tatuagens que as pessoas fazem, elas não são a mesma coisa, elas não cumprem as mesmas funções, e aí ele vai citando vários exemplos, né? Das tatuagens que a gente encontra no indígena na Amazônia, né? As pessoas ficam enamoradas, apaixonadas, já vão tatuar lá o nome da pessoa para marcar o nome da pessoa na sua pele. Isso é muito diferente do que a gente tem em todos esses rituais animistas que a gente encontra, por exemplo, nos quais a gente encontra a tatuagem como essa forma de marcar, de demonstrar esse movimento de subjetividades, né? Então, é diferente, né? Era só isso que eu queria pontuar aí nessa parte, né? Sobre distinguir, como é que é o título até? Distinguir as semelhanças, né? Então, ele vai falar de muitas coisas que se aproximam, né? Como é que isso acontece, né? Essas analogias entre povos diferentes, mas tem coisas que são bem diferentes mesmo, né? É claro, tem rituais que se aproximam muito, agora tem rituais, o ritual da tatuagem na nossa sociedade é algo que não tem nada a ver com o ritual, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas que não tem nada a ver com o que a gente encontra, com os exemplos que ele vai citar, inclusive no próximo item, que são as camuflagens ontológicas, né? Era isso, Déia. Ótimo. E aí, pensando nessa ideia que você trouxe das tatuagens, até porque na nossa sociedade, além de ser algo que é pago, né, porque está aí dentro desse processo todo comercial, nem todas as pessoas fazem tatuagem com relação a alguma coisa que tenha uma relação consigo, né? Quantas vezes é por modismo, é por uma onda, enfim, né? Então, assim, é muito diferente do que acontece, né, durante esse processo. É claro que tem tatuagens entre nós que tem todo. A pessoa vai se tatuar e né? faz uma relação, né, com a sua ontologia, com o seu estar no mundo, né? Agora, tem tatuagens que são bem aleatórias, né? Mas mesmo essas tatuagens que têm a ver
com o estar do sujeito no mundo, elas têm funções diferentes das tatuagens ameríndias, tá? Uhum. Até a questão dos próprios rituais, né? Quantos rituais que acontecem, por exemplo, quando, não em todas as aldeias, né? Mas as que eu tenho conhecimento, se tornam jovens, então passam por alguns rituais, e em algumas aldeias marcam os corpos, né? Para mostrar que deixaram de ser criança e agora já estão prontos para outras atividades dentro do grupo, né? Então, tem todas essas questões e essas construções que tantas vezes nós não temos noção, né, do que acontece dentro do processo da cultura. E aí ele vem na página 123 das camuflagens ontológicas, faz toda uma discussão introdutória, e aí eu já destaco aqui: os humanos podem ficar tentados a tomá-los de empréstimo, menos para se aquecer ou se enfeitar do que para acrescentar a si mesmos a infinidade de disposições que eles contêm e das quais eles próprios são extremamente carentes. Aqui, eu acredito que ele abre para várias questões da apropriação que se faz em relação aos animais e ao que eles podem, entre aspas, nos oferecer. E eu fiquei pensando até nos objetos entre aspas, de valor. Como se comercializam ainda, por exemplo, esse travesseiro de pena de ganso, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Esse casaco é da pele de tal animal. E algumas pessoas ainda usam isso como sinônimo de poder, né? Porque eu pude comprar isso que era dos animais e que é comercializado de uma forma tão cara, né? Ainda na nossa sociedade. Aí ele vem na página 124. Essa ideia de que o corpo, vestimenta do animal retém, em benefício dos humanos, que os vestem, algumas das qualidades que ele possui não se limita à zona periártica. Aí vou passar um pouquinho. Ao trajar esses farrapos animais, não se tratava tanto de se camuflar nessa ou naquela espécie para melhor caçá-la, mas de tomar emprestado de corpos não humanos, além de uma módica proteção contra o frio e o vento, as disposições físicas de que essas espécies desfrutam e, portanto, a eficiência com que tiram partido de seu ambiente. Na 125. Cadê? Tá. Qualquer que seja o caso, quando um caçador usa a vestimenta animal da espécie que está perseguindo, ele copia os movimentos e o comportamento de sua presa, de certo, em parte para enganá-la, mas também para se fazer reconhecer com um congênere num coletivo animal com o qual ele aspira a renovar os laços de harmonia. Em suma, assim como usar uma máscara de animal é acessar a sua interioridade e controlá-la, vestir um traje de animal, introduzir-se em sua pele, é adotar seus gestos, é acessar sua fisicalidade e desviá-la para o uso próprio. E esse uso próprio, tantas vezes, não é um uso é um uso que não é de acordo com o que aquele pacto lá atrás nos mostra, né? Que é para o benefício, que é para cumprir com o que está acordado. Mas tantas vezes ele vem nos mostrar que é apenas para o benefício do caçador, né? Que quer sair em ganhos em relação quando ele se apropria desse animal. Marisa, quer complementar alguma coisa nessa parte? Aí eu vou correr aqui na 128. Ele vai trazendo, né, vários exemplos. Aí ele diz assim: assumir a forma das aves é também uma ambição a qual os homens calule aspiram durante suas cerimônias, imitando-as com cantos e danças, cobertos de espetaculares ornamentos de penas. Afinal, tornar-se ave é uma maneira de se aproximar dos mortos e deles se lembrar, uma metamorfose que constitui o coração da experiência estética desse povo, na medida em que dá corpo a um estado emocional potente, no qual se casam os sentimentos da perda, da nostalgia e do abandono. Provocar o advento de uma ave pelo movimento do corpo e pela oscilação dos ornamentos permite reunir novamente, por um momento,
as interioridades separadas dos vivos e dos mortos, para além da descontinuidade das barreiras físicas. E aí aqui é interessante que nessa apropriação que acontece, além dessas quebras, né, que o texto vem nos mostrando, ele trabalha ele recupera essa ideia de morte e de vida, que é muito também diferente da ideia de morte e de vida que nós brancos, né, da sociedade ocidental conhecem. Então, essa relação que você pode transitar também nos lugares que não nos são permitidos, como os lugares em que só os mortos já visitaram e já conhecem. Então, o texto, ele quebra, né, não com tudo, mas com muito daquilo que nos é apresentado desde sempre na nossa construção e no nosso processo de subjetividade. Então, o que aqui me fez ficar pensando durante esse processo? Que essa desvalorização em relação a todos os grupos, né? Pensando aqui nos animais, nas plantas, na natureza, na mata, enfim, tudo isso que está costurando o texto é também um convite a repensarmos a construção da sociedade em que nós estamos inseridos, né? Então, ele traz esse convite para a gente pensar de que maneira tudo isso nos é colocado e de que maneira, quando se transitam e se conhecem essas outras formas de existência, o que nos é posto nos é quebrado, né? E aí eu fiquei pensando, inclusive, na data simbólica do nosso encontro de hoje, né? Quando a gente pensa e decide, num feriado cristão, estarmos aqui reunidos estudando e debatendo sobre aquilo que nos escapa. Deixa eu ver o que a Marisa colocou. Acho isso bem importante, que a André acabou de realçar, para além da descontinuidade das barreiras físicas, né? Que é o ponto aqui que gritou para mim durante essa parte. Aí eu pulei bastante, fui lá na 132, porque se a gente for pensar, né, o texto inteiro ele é muito rico, né? Mas aí a gente vai tirando aquelas partes que nos tiraram ali do nosso lugar comum. Diga, Marisa, por favor. É só uma parte na 129 que eu gostaria de realçar, quando ele está falando dessa potência das imagens animistas, né, na Amazônia, né, a nudez quase que completa de homens e mulheres, ela desaparece por trás de índices de atributos emprestados e não humanos. Uhum. Eles estão ali, nus, mas o corpo está crivado de tatuagens, pinturas corporais, faciais, né? Chocalhos, penas que saem dos braços, das panturrilhas. Então, tudo isso já transforma esse corpo. Era só essa diferença, né, que ele marca muito dessas comunidades indígenas da Amazônia, né, dessa forma potente de trazer essas imagens animistas através do próprio corpo, o corpo adereçado, tá? E de como esse corpo, na nossa sociedade, quando adereçado, vai para outro lugar, né? Então, assim, essa banalização do corpo que acontece quando, entre aspas, se pega emprestado, porque, na verdade, é uma banalização da cultura quando se pega e essa desvalorização do corpo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aqui, né? Vou colocar de novo o meu lugar territorial para contextualizar. Então, nós temos muitas apresentações em que os povos indígenas vêm com os seus adereços e de como, muitas vezes, eles são subjugados. E aí você diz, a subjugação que está acontecendo é pelas vestimentas? Não, não é pelas vestimentas, é por todo o preconceito que tem em relação a esses povos. Mas fica mais confortável, né, para dizer que não é esse preconceito e esse julgamento e essa xenofobia, enfim, do que está acontecendo. Então, vão lá e gritam uma coisa quando não é outra.
mas quando se pegam, entre aspas, emprestados esses adereços para uma ou outra coisa, aí ok, vamos pensar aí que aconteceu, né, 21 de abril recentemente, 19 de abril, perdão, o Dia dos Povos Originários. Então, assim, aqui ainda é muito comum vestirem as crianças como se as crianças fossem indígenas. Então, olha toda essa apropriação indevida, e aí em um lugar ok, e em um outro lugar há toda essa banalização, há toda essa... Aqui há uma violência, né, aqui onde eu moro, né, toda essa violência do que acontece. E como se fossem índios, né? Índios norte-americanos. Uhum. Né? As fantasias, porque aí são fantasias que colocam nas crianças, mais se assemelham aos índios norte-americanos muitas das vezes, né? É isso, né? Não há respeito, não há conhecimento, né? É um olhar de superioridade. Vamos fantasiar as crianças de índios, né? Então, assim, eu me irrito muito, sabe, com essas comemorações do Dia do Índio, né? E que, na verdade, não respeitam durante o ano inteiro, nem sequer, e muito menos sequer nesse dia, porque quando essas fantasias acontecem, só fica mais evidente o desrespeito que há, né? Porque aqui mostra-se que... aqui não, Tamires, aqui é o contrário, aqui ainda é uma violência, é uma banalização, e assim, só abrindo um parêntese, eu volto para o texto, você não encontra, né, os povos indígenas ocupando lugares, né? Então, assim, você não dá um mercado de trabalho e etc., mas há toda uma violência para dizer que não querem, né, trabalhar e etc., que a gente entraria numa discussão gigantesca. Mas eu só quis abrir esse parênteses para mostrar que toda essa parte cultural, né, que acontecem dentro das aldeias, quando a gente chega na nossa sociedade, há toda essa banalização e essa violência, né, que acontece. A Mari coloca, e colocar todos os povos indígenas numa identidade única, desrespeitando a diversidade e a pluralidade dos povos. Sim, né, isso é como se fosse um modelo único, né? Então, assim, se vocês são povos indígenas, tira o plural, né? É um só, e é dessa maneira que acontece, e enfim. São muitos exemplos para a gente pensar e refletir acerca. Pois bem, na 132 diz assim, para compreender as razões dessa representação imagética dos corpos por meio de fragmentos reais ou icônicos de não humanos, é preciso debruçar por um momento sobre aquilo que os mitos amazônicos dizem a respeito da gênese das plantas e dos animais. E aí vai trazer toda uma discussão, né, mostrando essa relação e o quanto que aqui como ele diz, né, a gênese das plantas e dos animais, quanto que essa construção tem na nossa própria construção, mas que é negado, né, nesse processo. Então, quando a gente começa a pensar nessa subjetividade que há, né, nas plantas e nos animais, nós percebemos que há uma quebra justamente para que a gente não pense sobre isso, né, que é negado durante esse processo. E aí é muito bonito quando a gente vê os exemplos que é trazido, aqui especificamente dos povos amazônicos, pensando na construção e da nossa, não sei se é essa palavra, não é dependência, mas da nossa descendência, é essa palavra que eu queria lembrar, né, dos nós humanos. Então, assim, quebra essa ideia de superioridade que nos é colocada pelo senso comum e pelos discursos totalitários, né? Porque, na verdade, a gente que vem, né, a natureza já estava posta, já veio antes, né, do que estava colocado. Aí ele vai trazer na página vários exemplos, mas eu vou destacar aqui só na 133 no final, que diz assim, ó, certamente, tanto na Amazônia quanto na Nova Guiné, os ornamentos servem também para demarcar estatutos, sublinhar as diferenças entre homens e mulheres, sinalizar etapas da existência, seduzir parceiros do sexo opostos, impressionar adversários e agradar aos espíritos. Então, esses ornamentos, eles têm toda uma conjectura, toda uma questão, né, e todo um porquê dentro daquilo. Não são questões colocadas de forma aleatória, né? É uma construção
cultural e que vai sendo passada, né, de povos para povos, como diz na 135. Os indígenas da Amazônia não se contentam em reter apêndice dos animais, eles também tomam imagem emprestada deles, a saber, os motivos com os quais diversas espécies pintam o corpo e dos quais os humanos se servem para escrever em seu próprio corpo informações que possam ser lidas por todos. Ou seja, não é apenas um adereço removível, né? A gente coloca para que isso também faça parte da minha pele, para que isso também faça parte do meu corpo, para que isso também internalize em mim. E aí, avançando na 136, diz assim: para um humano, conhecer as pinturas corporais próprias dos coletivos não humanos é saber sob qual aparência específicas os animais e os espíritos se apresentam aos seus congêneres. É conhecer a sua face oculta. Por isso é que os indígenas da Amazônia, que desejam ser vistos por animais como membros de seu coletivo, não pintam do modo como os humanos enxergam esses motivos. Olha que coisa belíssima. Mas pintam de modo, mas tal como eles pensam que os próprios animais os percebem. Isto é, como os desenhos anicônicos que têm uma função heráldica. São geralmente os xamãs, que é como a Ellen tinha colocado, né, desse olhar, que vestem esses disfarces ontológicos de maneira a obter uma espécie de afiliação temporária num coletivo não humano, uma vez que a sua missão é negociar com os espíritos animais, principais disseminadores de doenças em todos os arquipélagos da vista, o alívio e a cura dos aflitos que fazem apelos aos seus serviços. E aí segue no texto. Mas essa parte eu achei incrível, porque quebra-se também com a prepotência ideia de que os humanos eles são tão mais inteligentes que eles vão dar conta de entender. Não, espera lá, vocês não vão acessar esses códigos da maneira com que estão, né, acontecendo. E aí, caminhando para o final das minhas anotações, na 140, como se pode ver, as máscaras não são adereços, mas vestimentas, de espécie como as outras. Elas cobrem, aliás, a totalidade do corpo. A peça principal, que esconde a cabeça, os ombros e, às vezes, o torso, é uma estrutura em cestaria, na qual, eventualmente, se fixa um rosto, a qual se acrescentam mangas, polainas e uma saia de fibra trançada. Aí pula um pouco. Ora, essas ornamentações não são fixas para uma espécie, uma vez que os existentes não param de mudar de roupa e de enfeitar o corpo, com pinturas sempre diferentes. Elas são especificadas pelo xamã em função da aparência dos ornamentos do Apapaiaitai, que ele viu em sonho e cujos detalhes a máscara deverá reproduzir a fim de que o espírito adote como muda de roupa. Marisa, por favor. Só para ilustrar, Andréia, dessa máscara que vem descendo o corpo. Depois eu vou mandar para vocês, eu falei aqui logo no início do encontro, que quando eu digitalizei o texto para vocês, eu me esqueci de fazer uma coisa importantíssima, que foi digitalizar as imagens. Eu estou fora de Uberlândia, na verdade, eu volto só início de julho, né? Aí eu faço isso para vocês e mando, mas essas máscaras, elas são, que elas descem e vão bem para o corpo, são aquelas, tipo, feitas com palhas, que elas vão unindo, né? Não sei explicar assim bem visualmente, mas elas são feitas de palhas trançadas, né? E elas caem feito uma roupa, uma grande roupa no corpo, né? Depois eu vou mandar para vocês as imagens, tá bem? Joia. E aí, a última citação que eu destaquei está na 142. Compreender-se porque as máscaras dos animais são transformações e variações uns dos outros. A diferença entre organismo e artefato, sempre tênue no animismo, desaparece tão completamente aqui quanto a diferença entre a imagem e o seu referente. Por conseguinte, o princípio da iconicidade presente no próprio núcleo da operação de figuração sofre uma torção paradoxal. Afinal, se certos tipos de máscara, visam inequivocamente a uma semelhança de forma, de cor e de ornamentação com aquilo que representam,
muitos outros são reconhecíveis somente pela identificação que lhes confere aquele que encomendou sua confecção, segundo especificações particulares, a saber, o xamã. Então, ele vem mostrar, né, dessa fusão que acontece também, né? Dessa relação que ela é simbiótica, que ali não há uma separação, que rememora o que a gente viu, né, no início do texto. E aqui eu acho que é o mais bonito, é que mostra que isso apareceu, né? Isso aconteceu para aquele lugar, para aquele espaço. Não é não é algo aleatório, que vem apenas como um adereço, mas é algo que vem para incorporar e para mostrar como, né, esse movimento acontece e como essa configuração se dá, né? Então, assim, retomo que foi um desafio, né, fazer a leitura do texto, e de que delícia poder sentar com vocês para poder pensar, e de como eu fiquei curiosa, né, para ler mais do Descolar e para pensar todas essas configurações que nos escapam diariamente nas nossas leituras. Obrigada, e passo a palavra para a Marisa. Está fechado, amada. Estava respondendo aqui para a Keline, né, o uso da máscara ela vai ser essa incorporação, né, do espírito, da subjetividade, da interioridade. Acho que o Descolar ele fecha muito bem esse capítulo, né, que vai retomar o que é o animismo. Ele começa explicando e ele finaliza, né, dizendo: a comutação de pontos de vista, variação contínua de motivos, no entanto, tornam visível, por meio contrastantes, uma única e mesma inquietação própria do animismo. Qual subjetividade se esconde atrás da aparência do ser que se apresenta à minha vista? De qual corpo convertido em imagem é ela originalmente a transposição? Né? Então, aí, para a gente pensar um pouco, ele termina com essa interrogação. E aí, eu estava pensando aqui num conto que eu acho que muita gente já leu, que traz um pouco, né? Claro que é outra questão, não se trata do animismo como é visto pelos ameríndios ou por outros povos originários, mas há uma espécie de animismo ali. E a gente tem que esclarecer também, a gente tem que evidenciar também que aqui no grupo a gente já viu o animismo como é estudado pelos estudiosos em África, que é diferente. Tem aproximações, mas tem grandes diferenças, né? A gente viu lá o texto, me fugiu agora. Oh, meu Deus, é um teórico que eu sempre trabalho com ele, quando eu vou lidar com a cultura africana. Agora sumiu. Então, assim, uma coisa é pensar o animismo na cultura africana, nas culturas africanas, que tem semelhanças com o animismo das culturas ameríndias, dos povos originários da América, especialmente, né, da Amazônia, e algumas formas de animismo que alguns escritores acabam trabalhando. Aí assim que eu estava relendo esse texto de Descolar, eu me lembrei de um conto do Guimarães Rosa, que eu acho que muitos de vocês já leu, que é O Espelho, do sujeito que olha para o espelho, mas ele quer se olhar diferente no espelho. Aí ele vai tentando ele quer olhar a si. E para isso ele tem que retirar as marcas hereditárias, quer dizer, aquilo que ele herdou do pai e da mãe. Aí ele vai tirando nesse gesto de olhar. O segundo tópico, o segundo movimento para ele olhar o que há dele mesmo,
Primeiro ele tira as marcas hereditárias, depois ele vai tirar as marcas animais que ele traz. Então, ele retira aquilo que tem nele, que tem ressonâncias animais. A gente pode ver nesse gesto aí do Guimarães Rosa um certo contato, talvez, nas suas andanças com comunidades que tiveram contato, por sua vez, com práticas animistas, né? É claro, aqui eu elucido, né? É diferente, né? Mas há aí um resquício do que, quer dizer, essas marcas animais que trazemos, assim como as marcas humanas que os animais trazem, né? Não é a mesma coisa, obviamente, mas tem toda uma. A gente pode fazer conexões aí de semelhanças e diferenças. O espelho, isso mesmo, Mari, o espelho, Notado. tá? Que E bom. o sujeito, ele acaba que ele vai tirando marcas e marcas até que chega um ponto que ele se olha e ele não se vê. Quer dizer, tudo dele é dos outros. Tudo dele não é dele, né? No fundo, tudo dele é herdado, é animalizado, é aquilo que ele herda dos seus contatos, etc, etc, né? Mas, assim, eu acho bem importante, né, a gente ver aí mais um exercício de texto para gente conhecer, né, a, o animismo, alguma coisa que é da cosmogonia dos povos originários, a gente vem vendo isso, né? Encarar, por exemplo, o mito, né? Conforme o mito, o animismo, o perspectivismo, da forma como os indígenas veem, não da forma como a cultura ocidental vê. Então, é bom a gente estabelecer essas diferenças, por exemplo, quando a gente trabalha com narrativas indígenas, né? E aí eu abro a palavra para a Érica, se a Érica quer complementar com alguma coisa, porque, é claro, abro a palavra para todo mundo, mas especialmente para a Érica vem da antropologia, né? E a Érica pode nos ensinar mais alguma coisa aí, desse nosso contato com o texto Espíritos de Corpo. Você quer falar, Érica? A Erika, ela pediu licença para sair, Marisa. Ah, é? Ela falou que ela agradeceu e falou 7h41 que ela ia precisar sair. Ai, que pena. Pois é. Tá bem. Mais alguém quer falar? Olha, então, agradeço imensamente a participação da Andréia, a conduzir assim muito bem nosso encontro de estudo de hoje, né? E que achei muito bacana a gente quebrar essa coisa de ser um dia cristão, né, de feriado. Até quando a gente colocou isso em roda no nosso grupo, porque a gente tem outros deuses, a gente tem outras crenças que não são colocadas como feriados, os próprios indígenas, né? Outras religiões que não são colocadas. Então, eu achei bastante bacana a gente respeitar, com esses gestos de transgressão nosso, a um feriado cristão, a gente respeitar as outras religiões, as outras crenças, né? E quem não leu, e depois quiser pedir, acho que no grupo eu já passei várias coisas, mas assim, quem quiser, depois que a gente compartilhe alguns textos que a gente já leu anteriormente do próprio Descolar, né? Lá em Além da Natureza e da Cultura, que ele vai fazer a distinção entre animismo, analogismo, totemismo, tá? A gente tem ele digitalizado. O próprio texto do Eduardo Viveiro de Castro, que a gente leu aqui, que é maravilhoso, né? O Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo brasileiro, que vem influenciando toda uma rede de antropólogos pelo mundo, né? Então, se alguém quiser, a gente compartilha de novo no grupo, tá? Eu acho que tem, né, Tamira, no nosso Drive, já?
Eu posso fazer um drive separado e compartilhar só com os textos que a gente já estudou sobre a temática. Uhum. Tá bem. Ótimo, Porque obrigada. aí a gente já... porque teve gente que entrou no grupo posteriormente, né? Então, para acompanhar, né? E há outros, eu acho que seria bom a gente colocar... e a lista de presença. E a gente tem que Eu coloquei a lista de presença lá no grupo do GP, porque teve gente que participou e saiu mais cedo. Tá. E como eu estou gravando aqui, aí eu fiquei sem saber se eu poderia sair da tela, e por isso que eu não coloquei aqui, mas está lá no grupo, tá? Tá bem, tá bem. Então, eu vou ver o que deu aí nesse... que deu de erro, eu vou ver com o técnico aqui da Unemat, na segunda ou amanhã, não sei se eles vão trabalhar, eu vou ver o que deu, por que a gente não conseguiu gravar, porque a Unemat paga o Google Meet, né? Então, era para gravar. Eu vou ver com o Tiago amanhã ou segunda-feira, que é o nosso secretário do programa de pós-graduação. Então, agradeço a todas, a todos, especialmente a Andréia, né? E por essa mediação, por essa nossa discussão de hoje, tá? E depois eu vou pensar, a gente vai pensar em outro texto, e aí eu gostaria muito que, quando eu colocar lá no grupo, alguém se candidate como